Boa noite a todos. É um privilégio receber todos os advogados e advogadas na casa de todos vocês. Inicialmente, como presidente da Ordem, gostaria de dizer que é hoje uma noite de muito orgulho para todos nós. Receber aqui nessa casa o ilustre professor José Miguel Garcia Medina é um privilégio. O professor Medina, que já foi conselheiro estadual da OAB do Paraná, já foi conselheiro federal representando o Paraná em Brasília e que foi membro da comissão que elaborou o novo Código de Processo Civil, é, obviamente, para nós um motivo de orgulho. O professor Medina tem atendido todos os pedidos da OAB do Paraná, tem participado de palestras não só aqui em Curitiba, Maringá, Jacarezinho, Foz do Iguaçu, enfim, diversas subseções, ajudando a toda a advocacia a aprender os fundamentos do novo Código de Processo Civil. É uma das nossas obrigações levar conhecimento e qualificação a todos os profissionais. Aquele profissional hoje que não conhece o novo Código de Processo Civil terá muita dificuldade no seu exercício da advocacia e será efetivamente questionado pelos seus clientes e pela sua própria conduta profissional. Eu queria fazer um registro agradecendo a doutora Graciela Marins, que é a nossa coordenadora da Escola Superior da Advocacia, pelos relevantes serviços que já tem prestado nesse poucos meses que está como coordenadora da ESA. Nós temos a missão nesse ano de fazer chegar a todos os advogados o estudo do novo Código de Processo Civil. Por isso já estamos com aulas aos sábados e pretendemos ainda esse mês fazer outros cursos aos sábados, cursos dinâmicos com aquele modo simplificado do que como era e como está, que tanto ajuda todos os advogados no seu dia a dia profissional. Quero agradecer a presença do nosso querido Evaristo, conselheiro seccional, do doutor César Moreno, da doutora Débora Catani, mas eu não poderia deixar nesse momento de abertura fazer uma saudação especial à nossa conselheira federal, Edenide Andrade Arruda, que está aqui presente, que nesse ano que foi escolhido pela OAB como ano de valorização da mulher advogada, representa tão bem toda a advocacia paranaense no Conselho Federal. Feita essas considerações, queria, em nome de todos, professor Medina, lhe agradecer por mais uma vez estar aqui na OAB do Paraná e que certamente para nós é muito satisfatório, é um prazer enorme. E esperamos também depois fazer com que essa palestra chegue também a todos os advogados do interior do Estado, porque ela será gravada e poderá ser reproduzida integralmente para todos os advogados nas subseções. Eu vou passar a palavra ao nosso querido conselheiro Evaristo, que fará a leitura do currículo do nosso querido professor Medina e que também conduzirá os trabalhos nessa noite junto com a doutora Graciela Marins. Muito obrigado. Boa noite a todos. É sempre um prazer poder estar junto de um evento com o professor Medina, que na verdade dispensa apresentações, né? O professor Medina, que eu aqui vou tomar a liberdade de chamar de Zé Miguel. O Zé Miguel em primeiro lugar, isso me parece ser muito importante, um advogado militantíssimo, de primeira grandeza. Mas além da advocacia, uma advocacia muito destacada, o Zé Miguel é também um jurista. E quando digo jurista, não é aquele estudioso com muita qualidade que se concentra numa determinada área do direito. Na verdade, o Zé Miguel, ele transita com muita propriedade, com muita consistência em várias áreas do direito, tanto do direito processual, quanto do direito material e também do direito constitucional. O que o qualifica, então, mais do que um estudioso, ele, na verdade, tem essa aura do jurista, cada vez mais completo, cada vez mais consistente. O que faz dele
um dos principais e, sem dúvida alguma, um dos mais talentosos juristas e também processualistas da sua geração. O Zé Miguel, ele é advogado, como eu já disse, professor, mestre e doutor pela PUC de São Paulo, além de ser professor titular da Universidade Paranaense e professor associado da UEM, da Universidade de Maringá, e onde também é professor nos cursos de pós-graduação e professor nos cursos de pós-graduação, né, Zé Miguel? Assim como também é professor dos cursos de pós-graduação na PUC de São Paulo. E como já disse o nosso presidente Noronha, o Zé Miguel, ele compôs a comissão de juristas que elaborou o projeto no âmbito do Senado Federal. Foi o primeiro projeto, aquele num semestre que eu imagino muito corrido, muito intenso, e que em seguida foi também trabalhado por aí mais tempo, por alguns anos, na Câmara dos Deputados. Então, eu, pedindo licença a Graziella, não sei se quebro o protocolo, mas já tomo a liberdade aqui, diante dessa apresentação, passar a palavra ao nosso Zé Miguel. Eu vou pedir licença a todos para me ausentar, porque amanhã temos uma votação da lista do 5º Constitucional, estamos preparando a sabatina de todos os candidatos, mas vou passar a presidência para a doutora Graziella, não sem antes convidar a doutora Edenilha Andrade Arruda para que ocupe o meu lugar na mesa principal dos trabalhos. Bom, boa noite. Em nome da ESA, da Escola Superior da Advocacia, eu gostaria de agradecer imensamente a presença do professor Medina. É um grande privilégio para a Escola Superior da Advocacia. E, sem mais delongas, eu acho que o público veio aqui para ouvir. Então, a palavra é sua. Boa noite a todos. É para mim uma honra, imenso privilégio, eu não consigo descrever a alegria que me toma em estar aqui na nossa casa, na OAB, em Curitiba, conversando com vocês sobre o novo Código de Processo Civil. Eu o saúdo e digo a vocês que eu estou também ansioso, eu estava ansioso por essa noite, não pela minha exposição, mas para ouvi-los, ouvir a opinião de vocês e conversar com vocês de fato, né? Discutir com vocês uma sequência a respeito do novo código. Em cada lugar que a gente tem ido, a gente tem visto e ouvido impressões diferentes e experiências que as pessoas já têm tido, os colegas advogados já têm tido a respeito da incidência, aplicação do novo código, né? E coisas novas têm surgido, né? Coisas que eventualmente muitos não previram, coisas que alguém achava que não ia dar certo estão dando certo, resistências que a gente não imaginava que veríamos, a gente está vendo, então isso será também objeto de nossa atenção aqui hoje. Eu agradeço ao OAB e à ESA pela gentileza do convite, o faço nas pessoas do Noronha e da Graziella, e agora a presidência da doutora Ireli. Já vínhamos falando sobre o novo Código de Processo Civil desde o hotel, né, enquanto a gente aguardava o carro, que por conta do trânsito acabou ficando um pouco atrasado. E eu agradeço também a doutora Débora e o meu querido amigo doutor César Moreno, meu querido amigo de Maringá também. Eu não tenho como agradecer, eu não tenho palavras para agradecer as palavras do meu querido amigo Evaristo. Uma das lembranças mais assim, que eu tenho do Evaristo, que eu guardo no coração, foi da banca de mestrado do Evaristo, que eu tive a alegria de compor junto com o orientador, que é o professor Wander, salvo engano, ele era seu orientador na época, né? E o professor Sérgio Shimura, né? Que foi defendida com brilho, virou livro, né? Já advogamos juntos, então para mim, Evaristo, muito obrigado, eu não tenho como agradecer a gentileza das suas palavras e, evidentemente, exageradas, como vocês vão perceber ao longo da minha modestíssima exposição. Bom, é um desafio falar sobre o novo Código de Processo Civil. Só que é um desafio que nós não podemos deixar de lado, nós não podemos deixar de estudar, deixar de debater. E me parece que eventos como esse, que a OAB tem promovido, e aqui em Curitiba, vocês têm realmente, eu tenho acompanhado os encontros que são realizados aqui na OAB, todo dia tem alguma coisa nova, e de fato é algo
que temos que fazer incessantemente e intensamente, discutir o novo Código de Processo Civil, porque só assim nós vamos entendê-lo. Eu falava agora mesmo, numa entrevista, que um dos principais problemas que nós temos com o novo Código de Processo Civil é uma resistência ao novo. É uma tendência que muita gente tem, e vários setores têm, alguns setores a gente percebe que tem isso de maneira muito dura, né, em sequer desejar estudar o novo Código. Né? Então, uma colega disse, hoje, num grupo de debates desses que tem no Face, no WhatsApp, Telegram, essas coisas, a colega disse que foi fazer uma audiência e o magistrado disse que não tinha comprado ainda o novo Código. Não tinha. Né? E daí ela disse, bom, daí a hora que ela foi fazer perguntas à testemunha, o magistrado disse, não, doutora, eu que faço as perguntas, né? Que é uma das mudanças mais singelas do novo Código de Processo Civil. Então a gente tem uma resistência de muita gente. Eu dei um exemplo de um juiz, mas poderia ser, que eu não conheço, eu também nem sei em que comarca isso aconteceu, certamente, né, é coisa super rara, né? Mas, lamentavelmente, a gente vê que nós mesmos talvez tenhamos deixado para se preocupar com o novo código agora no final, e por isso a gente fica ansioso, né? Tem muita gente que reclama do novo código, justamente porque é agora que a gente está estudando a nova lei processual. Então, a primeira coisa que eu gostaria, o primeiro recado, se vocês puderem levar para casa disso que eu vou falar aqui para vocês, é estudem o novo código pensando no novo código. Nós não podemos estudar a nova lei processual com base nos princípios do Código de 73. Esse é um problema que nós temos. Se nós tentarmos estudar, por exemplo, o conceito de sentença, coisa julgada, importância da jurisprudência e outros fenômenos, no contexto do novo Código de Processo Civil, pensando em conceitos que nós apreendemos sob o prisma do Código de 73, realmente nós teremos muita dificuldade. Então, o primeiro passo, me parece, é estudar o novo CPC pensando de fato que é alguma coisa nova. Não é o Código de 73 reformado. Claro que tem alguns institutos fundamentais que nunca mudam, mas me parece que muitos dos institutos fundamentais do novo Código de Processo Civil, eles têm que ser, se não revistos, pelo menos revisitados. Né? Alguns conceitos tradicionais, como o próprio do conceito de direito de ação, o conceito tradicional de jurisdição, têm sido colocados, se não em xeque, pelo menos têm sido objeto de muito debate, né? Sobretudo por conta do que veio sendo incorporado pelo novo Código de Processo Civil. Então, primeira coisa que eu gostaria, né? Não vamos ter uma resistência ao novo, vamos tentar estudar o novo com base nos princípios do novo. Me parece que foi, talvez, por não ter havido essa preocupação ou não se ter pensado dessa maneira, talvez tenha sido por isso que houve, de imediato, agora mesmo antes do novo CPC entrar em vigor, uma reforma, uma micro-reforma do novo Código de Processo Civil, sobretudo em relação aos recursos extraordinários especial e algo que com eles tem relação. Né? Ora, nós nem sequer esperamos um momento, nós não deixamos o novo Código de Processo Civil ser testado, não demos uma chance ao novo Código de Processo Civil e já passamos a reformá-lo sem sequer experimentá-lo, sem sequer verificarmos o que é que poderia acontecer e assim por diante. Né? Esse é um problema. O problema de se estudar o novo Código de Processo Civil em tiras, como tem alguns colegas que dizem, né? Uma expressão que muita gente tem usado. Estudar o novo Código de Processo Civil por partes, né? Ah, não, eu vou estudar aqui só o conceito de sentença no novo Código de Processo Civil, né? Bom, então eu já sei tudo de sentença no novo Código de Processo Civil. Na verdade, nós não sabemos tudo de sentença se nós não estudarmos o entorno, ou seja, os princípios que se relacionam com esse tema, se não dermos um foco àquilo que se relaciona ao conceito de sentença nos recursos, em relação à execução, ao cumprimento da sentença, em relação primordialmente ao processo de formação, né, da sentença, ou seja, aquilo que deve ter acontecido antes no curso do processo para que daí então viesse a ser proferida aquela sentença. Né? Então não dá para estudar um instituto sozinho, isoladamente no novo Código de Processo Civil, realmente vai dar trabalho, desculpa, mas é uma coisa que realmente a gente tem que enfrentar. Né? Então, com base nisso, me parece, a gente tem que encarar o novo Código de Processo Civil com outra cabeça, com outra perspectiva, né? Sem resistência e, de fato, levando a sério o que diz o novo Código de Processo Civil.
Eu destaquei aqui para vocês algumas alterações que eu considero relevantes. São um número razoável até, né, de destaques que eu quero fazer. Mas eu farei isso numa segunda parte. Numa primeira parte, eu quero chamar a atenção dos colegas para algumas premissas que me parecem que são importantes para a gente entender o que é esse novo Código de Processo Civil. Né? Porque às vezes a gente vê algumas pessoas reclamando de uma ou outra disposição do novo Código, sem talvez se preocupar com os porquês de ela estar ali na lei. Né? Tem um quadro comparativo disponível para download gratuito nesse link que estou colocando aqui para vocês na tela, professormedina.com. Já coloco para vocês também aí disponível, se alguém quiser fazer contato comigo, os meus endereços, né? Twitter, Facebook e Instagram aí à disposição de vocês também.